Tranquilo, galera? Vamos agora continuar começando finalmente a parte das opções avançadas aqui no segundo ícone. Parabéns para aqueles que atingiram até aqui, completaram toda essa fase. Vamos nos aprofundar então nesses detalhezinhos bem interessantes e bem produtivos, principalmente para aqueles que pretendem se aprofundar, que pretendem utilizar para fins maiores. Tranquilo? Essa primeira aba, então, começando, vai ter exatamente o que nós já tínhamos antes, ou seja, vai ter motores, que se tu pegar aqui e vir aqui na aba inicial e pegar motores, tu vai ver que é exatamente a mesma coisa, tem as mesmas opções. Ou seja, isso aqui é apenas o common, é só o comum, o que tu já conhece, para não ter que ficar indo e voltando. Tanto que o símbolo aqui, ó, uma bolinha verde, é o mesmo que aqui embaixo. Então o motor é o mesmo, o record play é o mesmo, sound é o mesmo, todas as opções aqui são as mesmas, tranquilo? Aqui, se vocês vierem em ação, tu vai ter a repetição desse e desse, que também tu já tinha aqui, menos o Bluetooth, né? Então tu já tem esses aqui, desnecessariamente eles estão repetindo aqui em cima e aqui embaixo. Já esses dois aqui são novidade, e é deles que nós vamos comentar bem rapidão então agora, beleza? Acho que eu vou deixar um motorzinho para fazer comparação daqui a pouco. Vamos pegar então primeiro esse motor. Vou chamar o nome dele de motor de precisão. Esse aqui vai ser um motor normal e esse é um motor de precisão. Por que chamar ele de precisão? Tem vários aspectos que fazem com que ele seja diferente do motor que nós estávamos acostumados. Primeiro, tu não pode selecionar duas portas ao mesmo tempo. Note que tu só pode selecionar o A, o B ou o C, tá? Aqui é a mesma coisa, ir para frente e para trás ou parar, tranquilo? Mas aí aqui tu vai ter algumas abas a mais. Perceba, por exemplo, que tu pode pôr Unlimited aqui, né? Se tu botar em Degrees, digamos, vai abrir todas as opções para ti. Isso aqui que faz com que o motor seja chamado de motor de precisão. Tu tem três possibilidades. A primeira é constante, ou seja, o seu motor vai funcionar a uma velocidade constante e vai ser exatamente igual ao motor que nós tínhamos anteriormente. Entretanto, tu pode mudar, tu pode pôr ramp up. Isso significaria que o seu motor vai acelerando até a velocidade que tu queira, até por exemplo 100. Então ele vai começar vagarosamente e vai acelerando ao longo do tempo. Tranquilo? Claro, dentro desse período. Por isso que se tu botar Unlimited, não vai abrir essa opção. Ele não pode aumentar para sempre. Tranquilo? Ele vai aumentando. Se tu botou, por exemplo, 10 segundos, ele vai aumentar e vai chegar no máximo ao fim dos 10 segundos. Ele tenta fazer essa contagem. Beleza? Se tu quiser que depois que atingiu ele continue na velocidade máxima, tu põe um desses e depois tu põe mais um seguido, né? Ele vai atingir a velocidade máxima e na velocidade máxima tu põe um no motor C, só na velocidade máxima, Unlimited. Tranquilo? Pra gente ter uma ideia. Continuando então nas opções, nós vamos ter, trocando aqui para Degrees, nós vamos ter essas opções que nós já tínhamos, o Brake e o Coast, né? Acho que vocês lembram o que é. O Brake ele termina e para, acaba gastando um pouco mais de bateria. O Coast é mais suave. Quando ele terminou, ele ainda continua andando um pouquinho para executar a próxima função. Como eu já expliquei, se quiser mais instruções, veja a aula de motores. Aí tu tem a opção de Motor Power, né? O que ele faria? Aqui ele vai meio que regular, né? Aqui tu não tinha essa opção, aqui tu vai ter. Ele vai regular a andagem do teu robô. Como assim? Se o teu robô, por exemplo, deslizar, acontecer alguma coisa, ele está escorregando, isso aqui ele pode regular, ou seja, isso aqui não conta. Se tu deixar em 100, se tu botar 1 aqui, ele não deveria, pelo menos em teoria, contar essa força e utilizar apenas isso aqui, entendeu? Ele vai regular automaticamente a velocidade do teu robô. Claro, eu sempre recomendo deixar mais para qualquer coisa, se tu esquece de assinalar e tal. É bem interessante. Principalmente se tu tá em uma competição onde cada centímetro conte, onde o detalhezinho, a curva, onde não pode escorregar, onde tu tem que passar por cima de um lápis e ele não pode falhar na hora do solavanco, isso aqui acaba sendo relevante. Tranquilo? Aqui você já tem domínio. E aí o último seria o Wait for Completion, que a gente não tinha aqui e que vai aparecer aqui agora. O que vai ser? Se tu clicar, ele vai esperar para completar. Ou seja,
ele até não completar essa função daqui, ele não vai executar a próxima função. Se eu botasse, por exemplo, isso, ele vai andar com um motor C por 3.600 graus, e aí só depois que ele acabar ele vai para o próximo. Se tu não assinala, ele pode fazer esse e tentar ao mesmo tempo fazer esse daqui, entende? Então, às vezes acaba dando um pouco de problema. Às vezes é interessante usar isso, principalmente, às vezes não, né? Um caso não seria interessante utilizar é se tu quisesse um motor A e quisesse que fosse ao mesmo tempo. Claro, se tu pegar um motor C aqui e estiver usando o motor C aqui também, pode dar algum problema, mas ele deveria executar primeiro aqui e depois ir para o próximo. Vai depender um pouco do como tá o robô, beleza? E essas são então as opções que tu tem aqui. Opçõezinhas básicas, interessantes e produtivas, né? Mas que pode vir a salvar a sua vida em algum momento desses. E a lâmpadazinha que eu acabei de retirar, botar de volta, ela é bem básica, não creio que tu tenha que sofrer muito para entender. Tu tem as portas que tu tem que selecionar, tu pode escolher se ela fica ligada ou desligada e tu pode escolher a cor dela, vermelha, verde e azul. Qual é a utilidade? Bem, tem dois casos. Primeiro, ela é totalmente inútil, ou seja, é só para brincadeira, né? Porque realmente é mais para ser uma para ficar um pouquinho criativo, para ficar mais lúdico. E outra coisa que tu poderia utilizar, mas não é interessante porque tem outras formas, é para iluminar o campo. Tu só tem a coloração, creio que é vermelha no Lego Mindstorms. Então se tu quer pegar, digamos, um sensor, espera aí um instante, galerinha, light sensor. Aí tu põe o generate light, ele vai gerar luz apenas vermelha. Então tu poderia utilizar essa lâmpada para gerar luz de outra cor, certo? Eu não tenho certeza se isso aqui ele só vem com o color sensor, né, o sensor de cor, ou se ele vem, tu pode pegar ele separadamente também. Mas isso vocês vejam na edição, na época onde estão lançando o robô da Lego, qual que é o número da Lego que tu comprou. Tranquilo? Era isso por hoje, algo bem básico, algo bem simples. Depois de baixar, testar aí, se divertir um pouquinho. Assista a próxima videoaula que nós vamos começar a explicar sobre um dos fundamentos mais básicos e necessários para aqueles que realmente gostam da programação: os fios de conexão. Tranquilo? Valeu por assistirem mais essa aula, galera. Até a próxima!